senhores, vou responder aí a Paulo César Vasconcelos dizendo assim, não, porque aí, eventualmente agora não precisa mais se preocupar com isso. Não, como não precisa mais se preocupar com isso? Em qual sentido você está falando? Você está falando em relação a voluntariado ou pregação? Não, mas eu gosto de pregar, por isso que para mim é algo preocupante. Do jeito que eventualmente foi mal organizado e mal administrada a situação, para mim é importante denunciar os males do ocultismo por baixo de igrejas ou outras instituições. É absolutamente importante, descaracterizando o Paulo César Vasconcelos. Então não adianta, não precisa mais se preocupar com isso, porque eventualmente passou a situação. Eu preciso, porque eu não queria que tivesse terminado daquela forma. Poderia terminar, mas não daquele jeito. Então eu discordo da inconsequente, da irresponsável figura de Paulo César Vasconcelos nesse sentido. Eu não xingo para me sentir bem, para mim é porque realmente se adequa na circunstância. Isso é coisa, eu vi o resultado dizendo, não, essa coisa, quem fica falando de outros temas, não, para mim é coisa de quem eventualmente não tem o que criticar, inventa coisa para criticar, porque eventualmente aquilo que a pessoa eventualmente está fazendo que pode estar irritando aquela pessoa naquele momento, no caso o Regis Tadeu ou qualquer outro, a pessoa não tem que criticar, inventa critério para criticar, para eventualmente tentar confundir a pessoa, quando não consegue com argumentos apenas criticar especificamente o que está errado, ou não critica nada porque a pessoa não está errada no momento, então descaracterizando aí também registrado, não quero, seja em relação à pregação, seja em relação ao voluntariado, não terminou, não, mas eu quero continuar ajudando pessoas, é uma coisa que eu gosto, não precisa se preocupar com isso, não, mas eu quero, eu gosto, né? Não é questão de preocupação, né? É questão de que se eu gosto de fazer, eu não vou jogar para debaixo do pano, e para mim é preciso me preocupar porque é importante denunciar o que foi de errado, porque mesmo que tivesse terminado, que eu não sei se exatamente terminou, mas mesmo que tenha terminado, o que tivesse terminado, os métodos eventualmente utilizados, não precisa se preocupar com isso, mas os métodos utilizados foram muito violentos, foram absolutamente incisivos. E eu tenho que denunciar aquilo que é errado. E nesse primeiro momento, independentemente de ter passado ou não, é importante denunciar. Segundo, não, se eu gosto de pregar, não precisa mais me preocupar com isso, ou seja, como se fosse um desagrado para mim. Você não gostava de pregar? Não, eu gosto de pregar. Não, era minha atividade preferida, mas eu gosto. Não precisa se preocupar com isso, mas como se fosse para mim um peso, né? Mas como é que eu me preocupo com uma coisa que eu gosto de fazer? Era um pouco uma preocupação, sim, era uma preocupação. Não quer dizer que eventualmente eu não gostasse de fazer. Não precisa se preocupar com isso, mas eu quero me preocupar com isso porque eu gosto, aí que tá essa questão. Só que eu gosto desde que fosse do jeito que eu quisesse, na frequência que eu quisesse, sem os impedimentos ou impeditivos gerados externamente. Discordo da inconsequente figura de Paulo César Vasconcelos, seja repreendido na sua posição. Discordo também de Benja, né? O Benja se denunciou em relação à grupalidade, porque ele pega e diz assim, não, como é que é? Dor de barriga não dá duas vezes, então é porque se eu retornasse eu seria atacado sim, ou seja, se eventualmente eu me sentisse, eu tivesse ali bem ou cometesse algum pecado, eu seria repreendido nisso, que seria uma repreensão em falso testemunho, né? Ou não em falso testemunho, mas seria talvez até uma repreensão verdadeira, de uma situação verdadeira, que não estaria muito claro se as pessoas concordam em investir em voluntariado ou não, né? Mas isso seria utilizado contra mim, sendo verdade ou mentira. Ou seja, se for verdade eu poderia resolver a situação, se é mentira seria usado contra mim, né? A questão de eu ser criticado por não trabalhar e portanto usar dinheiro dos outros, né? Não dá duas vezes, não, como não dá duas vezes? Mesmo que não doesse, a crítica em si seria errada, mas eu acho que poderia doer se eu eventualmente tivesse em pecado, né? Tá errado. Aí Benjabá, que ele mesmo denunciou que se eu retornasse ao ministério eu seria vítima de armadilha, portanto descaracterizando Benjamin Bach. Para mim, nessa autodenúncia, serão repreendidos todos os que eventualmente participaram dessa terrível perseguição à minha amável pessoa, são repreensíveis independentemente de comportamento. Acho que a soberba haverá repreensão, haverá amasso, tem que haver. Qualquer outra coisa é injusta e Deus é bom, e vai.